E eu leio em Efésios, como eu venho lendo toda essa semana. Você que está comigo durante essa semana, eu iniciei em Efésios 5, falando sobre as características do fruto da treva e no que consiste o fruto da luz. Você lembra? De modo que a infrutuosidade das trevas, como diz Paulo, é marcada por toda sorte de impudicícia, de falta de respeito consigo mesmo e com os outros, de impureza, de descompromisso com o que seja limpo, puro, transparente, sincero, verdadeiro. A infrutuosidade das trevas é feita de cobiça, de desejo gananciosamente incontrolável, de entorpecimento conversacional, que é aquele falar que entorpece o ser, que tira o limite da dignidade da relação. Nem tampouco, Paulo disse, useis de palavras vãs, porque isso tem a ver com a infrutuosidade de vocês se tornando um ser treva. Não faça isto. Nem tampouco chocarrices, baixarias e tudo aquilo que chama o nível da relação para baixo e para desumanização. São coisas inconvenientes, como a avareza, o empedernimento do coração, a incapacidade de ser generoso, o que estabelece um espírito de culto à posse, o que diminui profundamente aquilo que você poderia como ser humano e torna você um ente infrutífero. Por outro lado, a gente falou sobre o que era o fruto da luz. E Paulo diz que antes nós éramos treva, agora nos tornamos luz. E eu falei da distinção entre estar nas trevas e ser treva. Tem gente que só está na ignorância, porque não foi ajudada, não foi iluminada, não foi esclarecida, não se esclareceu. Outros não, outros optam deliberadamente por viver de impudicícia, impureza, cobiça, conversação torpe, chocarrices, avareza, iras, amarguras, cóleras, gritarias, blasfêmias contra o próximo e tudo isso que fazem de você, quando isso é uma escolha deliberada para assim ser, uma pessoa que vai virando treva em si mesma, o que é horroroso. Porém, Paulo diz, um dia nós fomos treva. Dá para deixar de ser assim e passamos a ser luz. E ele diz, o fruto da luz, preste atenção, consiste de toda bondade. E eu expliquei durante essa semana que isso não é ser bonzinho, nem sofrer de bondadismo. Eu expliquei que essa bondade é aquela que a gente vê em Jesus. É uma bondade forte, inteira. É uma bondade justa. Por isso o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu expliquei qual o significado de justiça no Evangelho e qual o significado de verdade, porque não se trata de verdadeirismo, nem de sincericídio, nem de nada que, mesmo que seja verdade, seja feita sem sabedoria. A verdade sem amor e sem sabedoria é profundamente destrutiva. Mas quando a gente aprende a viver e no que consiste o fruto da luz, você passa a lamber, a provar, que é a palavra que Paulo usa, de quem mete a língua, de quem põe na boca, passa a provar o que é gostoso, o que é bom, o que é agradável diante de Deus para a vida humana. E aí ontem eu falei sobre não ser cúmplice, não entrar em estado de cumplicidade quanto às obras infrutíferas das trevas. E passei uns 45 minutos explicando isso. Hoje eu quero prosseguir a partir do verso 13, que diz:
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, quando trazidas pela luz, se tornam manifestas. A gente não tem mais o argumento de dizer que fazia na ignorância. Por isso, todas as coisas do nosso ser, do nosso interior, toda a nossa ignorância, idiosincrasias emburrecidas, precisam ser trazidas e expostas ante a luz, a incidência da luz do Evangelho. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, porque é possível existir funcionalmente hábil estando morto. E eu já tenho falado sobre isso inúmeras vezes. Desperta, ó tu que dormes. Tem gente que vive espiritualmente adormecida, embora seja intelectual e funcionalmente pessoas absolutamente prontas para qualquer trabalho, mas na dimensão do espírito estão em estado de sonolência, precisam ser acordadas, precisam ser despertadas, ativadas para a percepção do que é viver iluminado em Cristo. E aí o verso 15 diz, portanto, ou seja, à luz disso tudo, por causa disso, se isso é assim, então veja como você anda. Veja como você anda. Veja o que você faz. Você não tem mais desculpas. A menos que você seja um grande ignorante. Mas, por exemplo, depois de estar me ouvindo aqui, apenas agora, apenas hoje, se você entende português, você já sabe que tem uma dimensão para além da sua ignorância. Você já ouviu só na síntese que eu fiz hoje aqui o que é ser infrutuosamente participante da treva e o que é ser frutuosamente manifestante do fruto da luz. Portanto, sendo assim, se é verdade, veja prudentemente, o texto grego que designa a palavra prudentemente é em linha reta, sem titubeio, sem vacilação, sem complexismos desnecessários, olhando com clareza objetiva. Se é assim, se você crê assim, se isso não é balela, tem uma consequência. E que esse portanto introduz, é uma consequencialidade. Entendeu que é assim? Então veja prudentemente como você anda, o que você escolhe, o que caracteriza a vida, luz e não treva. Eu falei aqui ontem que na primeira epístola de João, as palavras luz, verdade e justiça são sinônimas espiritualmente. De modo que na primeira epístola de João, andar na verdade é andar na luz é andar na verdade, andar em justiça é andar em luz e em verdade. De modo que essas realidades são a mesma, são apenas palavras diferentes na nossa filologia e etimologia, mas espiritualmente designam a mesma coisa.